Abra sua Bíblia, por favor, em João, no capítulo 1, no verso 29. João 1, verso 29. Nós vamos ler até o verso 34, e esta noite eu chamo sua atenção para este texto, para pensarmos sobre força para viver. Força para viver. João 1, de 29 a 34. No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: "Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Era a ele que eu me referia quando disse: "Um homem virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. Eu não o conhecia, mas vim batizando com água, para que ele fosse revelado a Israel." Então João deu o seguinte testemunho: "Vi o Espírito Santo descer do céu, na forma de uma pomba, e permanecer sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas quando Deus me enviou para batizar com água, disse-me: aquele sobre o qual você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batizará com o Espírito Santo." Eu vi isso acontecer e, portanto, dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Esta é a palavra do Senhor. Amém. Na semana passada, nós afirmamos que o cristianismo não está obsoleto. E o que, na verdade, está acontecendo, este estado de esvaziamento das igrejas cristãs, especialmente as históricas, não se dá por causa da mensagem do cristianismo, mas pela maneira como os cristãos vivem suas vidas. Falta aos cristãos autenticidade. Falta aos cristãos autenticidade fruto de uma autoimagem centrada em Jesus, por parte do próprio cristão. E o que não falta à igreja é a conformação da teologia dela, ou da doutrina dela. Teologia e doutrina estas que são históricas. Não nos falta adequar o que cremos aos novos padrões culturais. Não é este o problema. Falta autenticidade. Quando nós olhamos para João Batista, a gente vê que a imagem que ele tinha de si mesmo e de Jesus Cristo fez dele o homem autêntico, que foi capaz de atrair multidões de seu entorno, capaz também de impactar a todos que cruzavam o caminho dele. E se você não esteve aqui no domingo passado, no culto onde estudamos sobre isso, se você não ouviu a mensagem, eu peço que você, por favor, acesse nosso site ou canal no YouTube e assista ou ouça essa mensagem. O tema é a autoimagem do cristão, como nós precisamos daquela mensagem. Só que eu fiquei com um problema na cabeça quando eu terminei tudo e fui para casa. Já me despedindo de vocês ali à porta, eu ficava pensando: Deus, é impossível viver essa vida cristã. É bonito no papel e quando se prega. Eu não consigo. Nós não conseguimos. E aí, como sempre, porque eu termino o culto aqui domingo, minha cabeça já está trabalhando no seguinte. Cheguei em casa, abri a Bíblia no texto que eu deveria pregar hoje, me lembrei que eu tinha citado naquele sermão de domingo passado, e também me lembrei de que estava nos planos pregar uma mensagem sobre o batismo com o Espírito Santo, e aí tudo começou a clarear para mim, porque eu entendi de novo e de uma forma mais intensa que a autoimagem que nós precisamos ter, a vida para a qual nós somos chamados a viver, é algo que de fato é impossível para nós. Dependemos do Espírito que opera em nós um milagre. Tudo que nós estudamos naquela ocasião, aliás, tudo na vida cristã, do início ao fim, depende do batismo que nós recebemos no Espírito Santo, como João disse que Jesus batizaria em João 1,33. A nossa força nada conseguirá produzir que glorifique a Deus e que de fato nos transforme.
Eu vinha do aeroporto, depois de deixar o Dr. Thomas no aeroporto, vinha conversando com o Carlinhos no carro, e a gente se recordando de alguns nomes de pessoas queridas nossas, que, por exemplo, começaram o ministério, mas por ter levado na própria carne, fracassaram. Pessoas queridas que não entraram para o ministério, outras, mas que tentaram viver a vida cristã na carne e fracassaram. A autoimagem do cristão é fruto de um milagre divino, é fruto da obra do Espírito, e não de um esforço nosso para nós mudarmos a maneira como nós nos auto-enxergamos. Não, é o Espírito que age em nós. Jesus nascer em nós, Jesus crescer em nós, na proporção que nós vamos nos diminuindo cada vez mais, negando a nós mesmos, tomando a cruz de Jesus, seguindo Jesus, até que Cristo cresça tanto e nós nos tornemos tão pequenos ao ponto de desaparecer. Gente, isso não é algo que a gente consegue fazer. Se processa sobrenaturalmente na vida do cristão. O cristão sem o Espírito Santo é nada. Amar a Deus, viver para o próximo de maneira que glorifique somente a Deus, e não as nossas boas obras, ou a nossa boa vontade, não é algo que com esforço próprio a gente consegue fazer por muito tempo. Depende de um milagre em nós. Deus vai precisar agir em nós. Ele vai precisar agir em nós, dando a nós o desejo e o poder para realizar aquilo que de fato é do agrado dele. Filipenses 2:13. A perfeição que nós como crentes perseguimos, a perfeição que nós como crentes buscamos conquistar, só nos é possível, Paulo diz em Filipenses 3:13, porque o próprio Jesus já nos conquistou para esta perfeição. E pela fé, nós que já fomos conquistados para a perfeição em Cristo, pela fé, movidos pelo Espírito, vamos alcançando essa perfeição. Gente, cristianismo não é moralismo. Moralismo é uma impossibilidade covarde, além de ser uma afronta a Deus. Porque o moralismo, ele só exalta o amor próprio, a piedade e a força de vontade dos moralistas, que no final descobrem que eles não conseguem viver o ideal moralista. Moralismo não é cristianismo. Moralismo é uma impossibilidade covarde que desonra a Deus. Olha o que Martin Lloyd-Jones falou sobre a diferença entre moralismo e cristianismo. Ele diz assim: qual é a diferença entre o cristianismo e o moralismo? O moralismo pergunta: o que devemos fazer? O moralismo exige correção, força de vontade. O cristianismo aponta sim para o ensino de Jesus, mas o cristianismo também nos dá poder. O cristianismo nos regenera, o cristianismo nos transforma naquilo que ele diz que nós devemos nos tornar, isto é, a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Fecha aspas. Veja que o cristianismo, diferentemente do moralismo, ele não apenas diz pode ou não pode. O cristianismo coloca em nós o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, coloca em nós o desejo, coloca em nós a vontade, coloca em nós a paixão, a vontade e o poder de realizar. Cristianismo autêntico, gente, não é moralismo. Quando nós falamos de crentes autênticos, nós não estamos falando de pessoas que devem sair daqui da igreja depois de um culto como esse e falar assim: agora eu vou tentar tudo que eu posso. Não, você não vai conseguir. E durante o tempo que você conseguir, você não estará exaltando a Deus, mas a sua própria boa força de vontade. Isso não honra a Deus. A vida cristã autêntica
A vida do crente cuja autoimagem é centrada em Jesus Cristo não é obra do moralismo, não é obra da força de vontade, porque força de vontade e moralismo se fundamentam no amor próprio. O moralista quer que ele mesmo se destaque, ele receba os elogios. Não é nada disso, cristianismo. A vida cristã, ela é fruto de um milagre operado em nós pelo poder de Deus. E sem essa obra milagrosa em nós, nós jamais vamos ter força para reviver e força para prosseguir vivendo a vida para a qual Deus nos chamou. A vida cristã depende do Espírito Santo de Deus. E João Batista deixou isso claro desde o início. Ele é quem virá batizar vocês no Espírito Santo. Mas antes de nós vermos como esse milagre acontece, antes, reflitam comigo sobre o tipo de vida para a qual Deus nos chama. E eu quero que você perceba que a vida para a qual Ele nos chama é impossível sem o Espírito Santo. Então, na semana passada, nós falamos, digamos, da vida interior do crente, a autoimagem do crente, como ele não é nem tanto preso ao complexo, entre aspas, de superioridade, e nem tanto preso ao complexo de inferioridade. A vida dele é definida a partir do que ele é em Jesus. Só o Espírito faz isso em nós. Só o Espírito nos convence que basta-nos Jesus. Mas hoje, antes de falarmos desta obra do Espírito, eu quero que você veja a vida exterior do crente. E aí você e eu vamos chegar à mesma conclusão, que ela só não é desanimadora, porque o próprio João Batista nos aponta a saída. E a conclusão é a seguinte: eu preciso do Espírito de Deus, eu preciso de força para viver. Em primeiro lugar, a vida que nós devemos viver é para o vai e vem da rotina da vida. Para eu e você sermos mais espirituais, nós não precisamos nos esconder num monastério. Nós não precisamos nos exilar em montes sagrados. A vida cristã, ela não é para ser vivida na separação desta vida aqui na terra. Eu fiquei, positivamente admirado e gostei, porque enquanto eu ouvia o Don Carson pregando, e quem esteve na conferência vai se lembrar do que ele disse, quando ele fala de Paulo expondo a carta aos Romanos, ele fala: olhe para a espiritualidade de Paulo. Paulo não era um homem recluso, Paulo era um homem que viajava, plantava igrejas, escrevia cartas, se envolvia em embates, ou envolviam ele em embates. Ele era um homem que vivia no dia a dia da vida. A vida cristã é para ser vivida no dia a dia da vida, e João Batista nos diz isso, e eu enxergo isso no verso 29. No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção. No dia seguinte, há uma sequência de dias. A vida cristã não é para ser vivida na separação desta vida aqui na terra, não, nada disso. Para vivermos a vida a qual Deus nos chama, nós não temos que abandonar as responsabilidades do dia seguinte. João nos mostra que no dia seguinte, Jesus mesmo foi ao encontro de João Batista, e aqui permitam-me usar essa imagem, no lugar onde João Batista trabalhava. Jesus foi ao encontro de João Batista no escritório dele. Foi Jesus que buscou João Batista. Foi Jesus que encontrou João Batista. Foi Jesus que foi ao encontro dele lá no Rio Jordão. Sim, eu sei, é certo, João Batista vivia uma vida consagrada. Viveu no deserto, foi preparado no deserto, mas se não fosse pela iniciativa divina de ir até João Batista, revelar-se a ele às margens do Jordão, João Batista não teria conhecido Jesus. Aliás, não foi no deserto que João Batista conheceu Jesus.
Jesus não apareceu em visão no deserto a João Batista. João Batista mesmo diz que não conhecia. João Batista conheceu Jesus no dia seguinte, lá no chão da fábrica. Ah, meu povo, quanta lição nós temos aqui para a nossa vida espiritual, para a saúde da vida cristã. Se nós entendêssemos, se nós levássemos a sério esse princípio, o cristianismo deixaria de ser esse gueto de loucuras ou fonte de escândalos em que se tornou em muitas igrejas ou segmentos, fruto do movimento contemporâneo que distorceu completamente a espiritualidade cristã, a ortodoxia histórica. Nesse mês de outubro, mais precisamente no dia 31 de outubro, nós celebraremos 500 anos da Reforma Protestante, uma das grandes bênçãos da Reforma que Martinho Lutero iniciou, foi que ele transportou a espiritualidade cristã para o horário comercial, de segunda a sexta. Sabia disso? É isso que a gente está estudando no curso de EBD, o Evangelho no Trabalho. Porque até a Reforma Protestante, devido à perversão da igreja da Idade Média, a vida espiritual era aquela do convento, do mosteiro. As pessoas se alienavam do mundo, se trancavam lá dentro, no cantinho delas. Elas sugavam do mundo, elas se bebiam do mundo, mas naquele cantinho espiritual delas, elas não queriam ser contaminadas. E aí Lutero vem e interpreta a vida cristã de forma correta, e ele diz: nada disso, nada disso. O pão nosso de cada dia, Deus nos dá hoje através do serviço do padeiro, disse Lutero. A graça comum chega até nós através do serviço prestado pelo trabalhador. Deus nos cura através de médicos. Deus nos trata através do trabalho excelente do cristão. Lutero vai dizer em diversos escritos dele que o pastor que vive para pregar faz algo tão espiritual quanto um trabalhador que vive para entregar um serviço bem feito. Pense nisso, gente, isso é revolucionário. Mas o povo de Deus teima em viver de boca aberta, olhando para o céu. Por vezes Deus na Bíblia teve que advertir o povo dizendo: olha, vivam a vida de vocês no dia seguinte, na realidade, na rotina da vida. Leia, por exemplo, Jeremias 29, de 4 a 9, Atos 1, de 9 a 11, 2 Tessalonicenses 3, de 6 a 10. Lá em Tessalonicenses estava acontecendo algo interessante, o povo parou de trabalhar porque disse: Jesus está chegando a qualquer momento, vamos parar de trabalhar. E aí Paulo falou: olha, não foi isso que vocês aprenderam de mim. Aliás, quem não trabalha não deve comer. Mesmo que Jesus estivesse chegando amanhã, vocês deveriam continuar trabalhando. Não existe no Antigo ou no Novo Testamento qualquer ideia de que o cristão, para ser mais espiritual, precisa se abstrair, perder o contato com o mundo. Pelo contrário, o que a gente aprende é que a gente não pode conformar a mente com este mundo. O próprio Jesus disse: Senhor, eu não peço que você os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal, para eles vencerem o mundo. E vencer o mundo aqui não é prosperidade. Vencer o mundo aqui é não perder a fé. O cristão deve viver suplicando pela graça de Deus sobre o mundo, trabalhando neste mundo, buscando a restauração que Jesus mesmo está fazendo na vida dele através do Espírito. Então eu olho para João Batista e eu descubro que esse homem que tinha sua autoimagem centrada no Cordeiro de Deus, era um homem que vivia a espiritualidade dele na rotina do dia a dia. O Senhor foi até ele. O Senhor foi até ele onde ele estava, para perdoá-lo, para socorrê-lo, para sustentá-lo, para se revelar a ele como algo sublime e tão glorioso que ele pôde dizer no capítulo 3 de João. João Batista disse: olha, eu me alegro tanto em vê-lo ser exaltado, porque importa para mim que ele seja exaltado e eu diminuído.
A segunda coisa sobre a vida que nós devemos viver, ela tem que ser centrada em Jesus. João Batista passou a vida ministerial inteira dele, tirando os olhos das pessoas da religião, tirando os olhos das pessoas delas mesmas, tirando os olhos das pessoas dele, João Batista, tirando os olhos das pessoas das prioridades desta vida, dos rituais e das práticas religiosas, e colocando os olhos das pessoas onde eles deveriam estar, a saber, o Cordeiro de Deus. Olha o que ele diz no verso 29. Quando ele vê Jesus vindo ao encontro dele, ele diz: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era a ele que eu me referia. Verso 31, eu não o conhecia, mas vim batizando com água para que ele fosse revelado a Israel. Parece que o batismo de Jesus já tinha acontecido, conforme é narrado em Mateus. Parece que João Batista já tinha conhecido Jesus enquanto batizava, conforme diz lá o Evangelho de Mateus. E que depois daquele episódio, Jesus foi para algum lugar. Parece ser isso. E aí, Jesus volta a João Batista. E agora, quando Jesus volta a João Batista, lá no local de trabalho de João Batista, no lugar onde João Batista tinha conhecido Jesus, no lugar onde o próprio João Batista tinha batizado Jesus, João Batista diz: ah lá, é ele. É sobre ele que eu tenho falado a vida inteira. A razão de eu existir é o Cordeiro de Deus. Tirem os olhos de vocês de mim, tirem os olhos de vocês dos sacrifícios e dos rituais religiosos, tirem os olhos de vocês de qualquer outra coisa, coloquem os olhos de vocês no Cordeiro. Ele é o Cordeiro de Deus, ele tira o pecado do mundo. Eu fiquei pensando sobre esse texto. Gente, como é mais fácil para nós nos apegarmos às pessoas que nos apontam para Jesus, do que nos apegarmos ao Jesus que as pessoas nos apontam. Como é mais fácil, por exemplo, a gente ser devoto a um santo, a um profeta, a uma profetisa, a uma personalidade qualquer. Como é mais fácil a gente ser devoto a pessoas que deveriam existir para nos apontar Jesus. Como é mais fácil o nosso coração se encantar com pessoas, em vez de se encantar com Jesus. Como é mais fácil nós nos apegarmos às ordenanças, batismo e ceia, que deveriam apenas nos trazer à memória a obra de Jesus. Como é mais fácil nós nos apegarmos à religião, colocarmos nossos olhos na crisma, na penitência, na unção de enfermos, na extrema unção de mortos. Como é mais fácil para nós pôr os olhos nisso do que pôr os olhos no Cordeiro de Deus. Como é mais fácil a gente colocar os olhos na doutrina, na letra da doutrina, que só é importante porque descreve para nós quem Deus é e o que Deus faz. Como é mais fácil para nós olhar para a letra, para os estatutos, do que a gente olhar para Jesus. Como é mais fácil nós nos apegarmos às formas, às liturgias de igrejas, que deveria tão somente nos enlevar em Jesus. Como é mais fácil olhar para isso do que olhar para Jesus. Como é mais fácil nos apegarmos aos programas, às atividades das igrejas, do que nós nos apegarmos com Jesus. João Batista vem e diz: para com isso. Tirem os olhos de vocês de tudo mais, tirem os olhos de vocês de mim, tirem os olhos de vocês, coloquem os olhos de vocês no Cordeiro de Deus. Por quê? Primeiro, porque é o Cordeiro de Deus que vai tirar o seu pecado. Eu não tiro o seu pecado. Religião não tira o nosso pecado. Rituais e programas e ordem de culto não eliminam o nosso pecado. Não há nada nem ninguém, por mais piedoso, por mais religioso, que possa nos perdoar pecados. Nada do que fazemos nos salvará, nem mesmo se nós pudéssemos desatar as sandálias de Jesus. João Batista diz: eu não sou digno de desatá-las, como que dizendo:
não é só que eu sou mais inferior a ele, não é só isso. É mesmo que eu desatasse, isso não me transformaria em ninguém. Eu tenho que olhar para Jesus, porque Ele é o Cordeiro de Deus que morreu em meu lugar, pagando em meu lugar a pena do meu pecado. Segundo, porque tudo que João Batista fez e tudo que nós como crentes e igrejas fazemos só tem sentido porque existe Jesus. Quem seria João Batista se não existisse Jesus? O que seria dessa igreja, da nossa igreja, se não fosse Jesus? Tudo que existe, existe para apontar Jesus. John Piper foi brilhante quando pregando sobre esse texto, ele diz assim: João Batista quer que nós sintamos a grande superioridade de Jesus nesse contraste. Continua Piper, ele diz: batizar com o Espírito e batizar com água é a diferença entre um relâmpago e um vagalume. É a diferença entre uma pessoa e uma pintura, entre um casamento e uma aliança de ouro, entre o nascimento de uma criança e o certificado de nascimento, entre imersão em água e imersão em Deus. O que eu, João Batista, faço e o que ele, Jesus Cristo, faz, estão em duas categorias realmente diferentes. Eu não ouso desatar suas sandálias. Jesus existia eternamente antes de mim, está infinitamente acima de mim, dizia João Batista. Ele existia eternamente antes de mim, está infinitamente acima de mim. Eu sou a voz, Ele é a mensagem. Eu sou o ponteiro temporário, Ele é a pessoa eterna. Eu sou meramente humano e Ele é o Deus homem. Gente, Jesus é a substância. Nós cantamos porque Ele tem que ser a alegria do nosso coração. A gente não canta porque cristianismo canta. A gente canta porque Deus nos encanta em Jesus. A gente batiza, não é porque a religião manda batizar, é porque o batismo mostra, revela, é um memorial do que acontece com todo aquele que em Cristo crê. Ele é sepultado com Cristo e ele ressurge para uma nova vida. Nós ouvimos sermões, não porque é bonito ouvir sermão, e porque que a gente gasta tanto tempo ouvindo sermão? Porque a gente quer Jesus, a gente quer aprender dele, a gente quer viver com ele, a gente quer se encantar com ele. Não olhe para a vida cristã como um programa religioso, não faça isso. Se a sua vida cristã se tornou isso, chegue hoje em casa e fala: Deus, parece que a minha vida virou aquilo, eu quero olhar para além dos rituais, eu quero olhar para além dos cânticos, eu quero olhar para além das coisas que eu estou acostumado a fazer enquanto crente, eu quero Jesus. João Batista disse: vejam, tirem os olhos de tudo, vejam Jesus, Ele é o Cordeiro. Terceiro, a vida que a gente tem que viver é para o resgate de muitos. Essa é a vida que a gente tem que viver. Lá quase no final do Evangelho de João, Jesus vira para os seus discípulos em João 20, 21 e diz assim: assim como o Pai me enviou, eu os envio. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. João Batista entregou os discípulos dele para Jesus. Jesus transformou os discípulos dele em discípulos de Jesus. E aí Jesus agora disse assim: agora eu quero que vocês possam ir da forma como eu vim. E como é que Deus enviou Jesus? Para que Deus enviou Jesus? Marcos nos diz no capítulo 10, verso 45. Jesus foi enviado não para ser servido. Gente, nós não estamos aqui como igreja e como crente para sermos servidos. Eu fico impressionado como, na medida em que a gente vai envelhecendo na fé cristã, a gente tem a tentação de achar que todo mundo existe para nos agradar. Jesus não veio para ser agradado.
Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir, ele veio para dar a vida dele em resgate por muitos. O nosso sonho tem que ser Goiânia. Está aí Goiânia, 1,5 milhão ou mais de habitantes. Como alcançar Goiânia? Como alcançar gente? Como alcançar vizinhança? Como trazer pessoas? Como servir a essas pessoas? Como? Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E aí eu olho para João Batista e eu vejo que ele entendeu isso. A vida que nós temos que viver é para o resgate de muitos. Ele diz isso, capítulo 1 de João, verso 29, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, olhem para ele, era a ele que eu me referia quando eu pregava. Ele viveu para chamar pessoas para esse Cordeiro. Nós estamos numa empreitada, na próxima semana, terça-feira que vem, eu vou me reunir com todos que estavam no PGM Protótipo, pequeno grupo multiplicador protótipo. Essa semana nós não teremos o encontro. Semana que vem, vou dar algumas instruções finais e vamos trazer para a igreja, a partir da outra semana, quais são os pequenos grupos que nós temos já e como você pode caminhar, etc. Por que a gente quer isso? Não é programa, não é mais um programa, não é para dizer que a igreja não está parada, porque tem gente que fala assim, nossa, a igreja está tão parada, a gente tem que fazer algo. Não é assim não. Nós não somos trio elétrico. Nós temos que servir e dar a nossa vida para resgatar pessoas. Isso é cristianismo, gente. E aí os pequenos grupos, os relacionamentos discipuladores, é a nossa intenção de ter esse estilo de vida, de forma a nós vivermos para o resgate de outros. Então a vida para a qual Deus nos chama é essa vida, vivida no dia a dia do nosso trabalho, no dia a dia das rotinas familiares. Essa vida centrada em Jesus, essa vida que não olha para as coisas da religião, não olha para si mesmo, não olha para estruturas, olha para Cristo. É essa vida que existe para servir e dar. E aí você fica com aquela pergunta, uau, eu não consigo. Eu também não, gente. Eu também não consigo. Quando a gente para e pensa na autoimagem do cristão, conforme vimos domingo passado, e quando a gente para e pensa nessa vida para a qual Deus nos chama, a conclusão que a gente tem que chegar, e se você chegou a essa conclusão, amém. Qual é a conclusão? Vamos falar um goianês? Eu não dou conta. Quem não dá conta, levanta a mão. Uai, que isso? Vocês tudo o resto dá? Ninguém dá conta de ser isso, de ser uma pessoa que se alegra em ver as pessoas não dando tanta importância para você, mas admirando Jesus que você prega. Nós não damos conta de viver essa vida que não é centrada na gente, que é centrada em Jesus. Não damos conta. A gente precisa de força para viver essa vida. Não só de força, a gente precisa de uma transformação para viver essa vida. A gente precisa do Espírito Santo. A gente precisa do perdão de Deus para nos aproximarmos de Deus. Por isso que João Batista diz, Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Olha para Ele, sejam perdoados por Ele. Mas João Batista sabe que a gente precisa de mais do que perdão. A gente precisa de um poder. E o poder vem pelo batismo do Espírito Santo. E aí João Batista vai falar do Espírito. Verso 32 de João 1. Então João deu o seguinte testemunho: vi o Espírito Santo descer do céu. João Batista viu Deus Filho, o Cordeiro de Deus. E João Batista viu o Espírito descer do céu na forma de uma pomba e permanecer sobre Jesus Cristo. O que João Evangelista quer nos ensinar com essas visões de João Batista? Que a gente precisa de um substituto, de alguém que morra em nosso lugar, porque o salário do pecado é a morte, e se alguém não morrer de forma a me substituir, eu vou ter que morrer.
Então Deus manda o Cordeiro de Deus. Mas eu preciso de força, de poder, para viver essa vida de perdoado. Aí João Batista vê o Espírito Santo. A nossa fé é trinitária. O nosso Deus é um em três. Deus Pai que nos ama, Deus Filho que morre por nós em graça, Deus Espírito Santo que aplica essa salvação em nós. E João Batista vai além, ele diz no verso 33, eu não sabia quem Jesus era. Mas quando Deus me enviou para batizar com água, Ele me disse, o Espírito Santo vai revelar para você quem é Jesus. Não se iluda, quando você começa a ler esse livro chamado Bíblia, se o Espírito Santo não mover no seu coração, você vai entender nada. João Batista está dizendo que quando Deus envia o Espírito que pousa sobre Jesus na forma de pomba, Ele diz, ah sim, esse é o Deus Filho. É o Espírito quem revela Jesus. Por isso que o salmista está correto quando ele diz, Senhor, abra os meus olhos para que eu possa enxergar as maravilhas da Tua lei. A gente precisa do Espírito Santo, então toda vez que você se propuser a ler a Bíblia, em reverência, diga assim, ó Deus Espírito Santo, revele-me Jesus neste livro. Não é pecado orar assim não, é necessário orar assim. Ó Deus Espírito, da mesma forma que o Senhor soberano pousou sobre Jesus na forma de pomba, revelando-se a João Batista, revela-te a mim agora na leitura do texto sagrado. O Senhor, Deus Espírito, inspirou os autores desse texto sagrado, e agora, Espírito Santo de Deus, ilumina meus olhos, para que eu possa ver Jesus. Gente, não se lê a Bíblia igual se lê a Veja. Amém. Não se lê a Bíblia igual se lê qualquer outra coisa. Não se lê a Bíblia igual se assiste Netflix. Lê-se a Bíblia com a consciência de que o Espírito tem que vir de alguma forma ao nosso coração, arrancar o véu do coração e falar, veja Jesus, veja. Força para viver vem de Deus, João Batista está dizendo. Aquele sobre o qual, Deus disse ao Batista, aquele sobre o qual você vir descer o Espírito e permanecer o Espírito sobre ele, esse é o que batizará com o Espírito Santo. Eu vi isso acontecer e portanto dou testemunho de que ele é o Espírito de Deus. Força para viver vem de Deus. E agora eu vou usar uma expressão que nós batistas às vezes arrepiamos quando ouvimos, mas segura no banco aí e não cai não. Nós precisamos do batismo com o Espírito Santo. Nós precisamos do batismo com o Espírito Santo no ato da conversão, no momento do novo nascimento, 1 Coríntios 12, 13. E nós também precisamos de subsequentes experiências espirituais profundas com Deus no Espírito Santo. Efésios 5,18. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos. A expressão grega diz assim, deixe Deus encher vocês. Nós precisamos do Espírito, meu povo. O Espírito Santo é a pessoa da Trindade mais negligenciada, sobre quem mais se comete abusos, e o diabo ama que isso aconteça. De um lado transformaram o Espírito Santo num mero poder de qualquer coisa. Ele é poder, mas ele não é um poder à parte de Jesus. Vou falar mais disso daqui a pouco. Por outro lado, com tanto medo de nós não nos envolvermos com essa bagunça que fizeram com o Espírito Santo, a gente concentra a nossa espiritualidade cristã, da qual eu me orgulho,
como um batista ortodoxo, reformado, da origem mesmo, lá na Inglaterra do século XVII, eu me orgulho da minha história. Mas eu tenho que admitir, nós temos medo do Espírito Santo. Nós não queremos experiências com Deus Espírito Santo. E em nome de Jesus, não me ouça dizer que eu estou dizendo que toda experiência com o Espírito Santo tem que fazer você falar em línguas. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que Deus Espírito Santo precisa encher o nosso coração a cada instante, de forma que a gente possa olhar para tudo na vida, olhar para a Bíblia, olhar para o dia a dia, olhar para as coisas e ver a glória de Deus. E isso de forma, como Paulo vai dizer em Romanos 8,16, esse Espírito que me enche, ele vem e testifica no meu coração, eu sou filho de Deus, e isso me alegra. Qual foi a última vez que você se arrepiou, chorou de alegria? Ou será que isso aconteceu alguma vez na sua vida, o Espírito de Deus testificando na sua alma e dizendo assim: Leandro, ponha seu nome, fulano, você é filho de Deus. Tenho certeza que você vibra mais com a vitória do Atlético, do Vila Nova, do Goiás, do que com a realidade de que você é filho de Deus. Vamos ser honestos, é ou não é? E quer dizer, gente, não é pecado gostar da vitória do Atlético, não é pecado gostar da vitória do Vila. Estou doidinho para ver o Vila na primeira divisão, amém, em nome de Jesus. Tem crise não. Mas gente, a nossa vida cristã não é no poder do Espírito. E aqui poder, eu tenho que tomar cuidado com as minhas palavras, porque poder é confundido com tantas outras coisas. Eu estou falando do que Paulo fala em Efésios 5,18, em Romanos 8,16, em Efésios 1, quando ele fala do selo do Espírito. Eu estou falando aqui do Espírito de Deus que testifica em nós a palavra, dizendo: Jesus é belo, Jesus, olha as características de Jesus, olha o quanto Ele amou, olha o quanto Ele fez por nós, olha, Ele é o nosso substituto, Ele nos justifica diante de Deus, Ele nos santifica, tudo é nele, nele nós existimos, nele nós nos movemos, a nossa realidade é Deus em Cristo. Quem faz isso em nós? O Espírito Santo de Deus. E o meu objetivo, eu já percebi que eu não vou conseguir terminar essa mensagem hoje, por isso eu desacelerei. O meu objetivo, gente, é que a gente leve a sério a pessoa do Espírito Santo. Porque se nós não tivermos experiências genuínas, constantes, com o Espírito de Deus, nós nunca vamos conseguir ser pessoas que se diminuem para Cristo crescer. Nossa autoimagem sempre vai ser dependente dos elogios das pessoas, sempre. Nossa autoimagem sempre vai depender dos outros dar tapinha na gente, para a gente se sentir bem. Nós nunca vamos conseguir deixar de ser pessoas tão egocentradas para poder dar a vida em resgate de muitos, servir para dar a vida. Nunca, nunca, nunca. Nós vamos brincar de ser crente. O pastor vem, prega o que tem que ser pregado, a gente diz amém, aleluia, sai daqui e continua egocentrado. A gente precisa do Espírito de Deus que vem a nós e revela Jesus de uma maneira tal. Então eu vou te pedir, para a gente sair daqui hoje com um compromisso de oração, gente. Tudo que a gente está estudando como igreja multiplicadora, os princípios que nós queremos como igreja, uma igreja que ora,
uma igreja que evangeliza fazendo discípulos, uma igreja que planta igrejas, uma igreja que forma discípulos e lideranças, uma igreja que exerce compaixão e graça. Meu povo, nós não vamos muito longe só fazendo programas. Para a gente encarnar esse estilo de vida de Atos dos Apóstolos, a gente precisa de experiências genuínas, constantes, com o Espírito de Deus, não nos dando sensações, não é disso que eu estou falando, mas nos dando convicção espiritual. Eu sou um filho de Deus, não importa o que pensam de mim, não importa o desprezo, não importam as críticas por eu ser crente e por eu viver o que eu vivo. Eu me alegro com o fato de que eu vou para o céu, eu me alegro com isso e eu quero viver para arrebanhar o maior número possível. Saia daqui com esse compromisso de falar: Deus, encha-me do teu Espírito dessa maneira. Deus, eu vou começar a ler a Bíblia, eu vou buscar o Senhor mais constantemente, mas Deus, eu sei que não vai passar de 2 dias, se o Senhor não continuar movendo em mim, se o Senhor não continuar colocando em mim o querer e a capacidade de fazer. Deus, eu entendi o que João Batista falou. João Batista disse que Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu fui perdoado, eu creio nisso, eu recebi o Espírito de Deus, eu fui selado no dia da minha conversão. Aliás, se não fosse o seu Espírito, eu não teria sido convencido do pecado, da justiça. Eu creio nisso, eu sou bom nisso. Batista sabe isso direitinho. Agora, Deus, eu tenho notado na minha vida aí você põe o número de anos que você é crente, que as minhas experiências com o Espírito de Deus, o Espírito de poder, que fala em Atos 1:8, Deus, eu não tenho isso. Deus, eu não consigo. Deus, e eu quero uma vida radicalmente diferente, eu dependo, e agora eu te suplico, ó Deus, em nome de Jesus, sopra em mim com força o teu Espírito, de forma que eu leia a Bíblia amando ler a Bíblia, que eu fale da Bíblia amando falar da Bíblia, que eu sinta que eu sou seu filho amado. Ó Deus, ajuda-me, coloque em mim fome, coloque em mim o querer, coloque em mim o realizar. Oh meu povo, quando a gente vai viajar, eu não gosto de viajar, não gosto, mas nem de férias. Eu vou, chega lá eu gosto, mas eu não gosto de preparar. Eu vibro, de verdade, não é mentira. Eu não gosto de fazer mala, eu sou caseiro. Mas eu gosto de quem gosta de viajar, e eu vejo pessoas se preparando para viajar, eu vejo elas entram no Google Earth, e vai conhecer cada rua da cidade onde ela vai, e ela se prepara para a viagem, e ela prepara tudo, e ela imagina, ela entra e faz toda a cotação dos hotéis, e faz tudo e planeja, aí eu fico vendo, gente, ótimo, não tem problema fazer isso, não é pecado não, mas eu não vejo esse tipo de empenho para a vida cristã. Gente, hoje à noite eu estou aqui rasgando meu coração diante de vocês, dizendo isso com todo amor. Não vamos brincar mais não. Vamos levar a sério o que João Batista disse: virá aquele que vai batizar vocês com o Espírito Santo. Vocês receberão poder. Vamos ser francos, vamos olhar no espelho da palavra de Deus e vamos dizer: Deus, eu recebi o poder, mas eu não vejo. Cadê o poder? Na próxima semana, se Deus permitir, nós vamos seguir falando sobre os efeitos, o Espírito Santo e a relação do Espírito Santo com Jesus, o Espírito Santo e o povo de Deus, e o Espírito Santo na nossa vida, no Evangelho, segundo o Evangelho de João nos mostra. Mas deixe-me concluir fazendo 2 afirmações. Primeira, por que o Espírito Santo desceu na forma de uma pomba?
Por que o Espírito Santo desceu na forma de uma pomba? A pomba era um símbolo dos animais considerados puros para o sacrifício. Levítico 5, verso 7. Pureza. O Espírito Santo é puro. Espírito de pureza e de poder. Paulo fala da pureza do Espírito Santo quando em Romanos, lá no primeiro capítulo, diz que esse Espírito trouxe Jesus da morte, porque morte é símbolo de impureza para o judeu. Esse Espírito é puro, ele purifica aquele que ele trouxe da morte. Aliás, Jesus nunca se corrompeu com impurezas, nem na morte, mas Paulo está querendo dizer o seguinte: olha, o Espírito de Deus é puro. E vocês sabiam que quem está envolvido com macumba e ocultismos sabe disso? Sente isso? Conversa com eles. Você sabia que esse espírito de pureza amedronta muitos deles? Então ele é pomba porque ele é puro, é símbolo de pureza. Outra coisa, representa simplicidade. O Espírito Santo é a pessoa da Trindade mais, e aqui eu vou usar uma palavra que Deus me perdoe, não é menosprezando nem diminuindo, mas o Espírito Santo de Deus é a pessoa mais apagadinha da Trindade. Porque tudo que o Espírito Santo faz é para exaltar Jesus, é para iluminar Jesus. Iluminar Jesus no nosso coração, exaltar Jesus na nossa vida, empoderar-nos para a gente viver o Evangelho de Jesus, empoderar-nos para nós termos cada dia mais a imagem e semelhança de Jesus. O Espírito de Deus aplica no nosso coração o amor de Deus Pai, faz nós entendermos o amor de Deus. O Espírito nos guia por toda a verdade, o Espírito nos ilumina, o Espírito não aparece. Ele é simples. Dizer que alguém é simples não é dizer que alguém é boba ou não tenha poder, você sabe disso. Ele é espírito de poder em simplicidade. Ele não é snob. Você não vê o Espírito de Deus, mas como você o sente e percebe na vida de alguém. Pelo fruto vocês conhecem o crente, não foi isso que Jesus ensinou? E é o Espírito de Deus quem produz em nós amor, alegria, paz, domínio próprio. O Espírito é apagadinho, mas poderoso em produção de frutos na nossa vida. Espírito Santo de Deus, como nós precisamos dele. Ele é humilde, por isso ele vem na forma de pomba. De todos os pássaros que ligam o céu e a terra através do voo e do pouso, a pomba foi que para Deus pareceu ser o símbolo mais adequado para o Espírito. E há lições para nós. Pomba não é pavão. Pomba não é galinha. Pomba não é urubu. Como há lições para nós nisso tudo. O Espírito Santo, ele existe para magnificar Jesus nas nossas vidas. E quando você se encanta com Jesus de forma tal, você faz o que uma criança faz com o pai. Sabe a criança lá dentro da piscina, o pai lá dentro da piscina, a criança é pequenininha, ela não sabe nadar, ela não tem noção, e aí o pai diz: vem, pula. Você segura, pai? Seguro. A criança vai, e o pai agarra. Por que a criança faz isso? Porque o pai é herói. Aí a criança vira adolescente, o pai fica tiozão. Mas ainda bem que elas envelhecem. E os pais voltam a ser heróis. Então você está na fase dessa que você virou tiozão, tizona para o seu filho. Espera, dá um tempinho para eles. Até ele ter que trocar a primeira fralda de cocô. Até ele ter que pagar a primeira conta dele.
Deixa, dá um tempinho para ele. Mas quando você confia no Pai, você pula no colo do Pai. O Espírito Santo vem e magnifica Jesus, me encanta com Jesus, coloca em mim aquele frio na barriga por Jesus, aquela alegria de ser de Jesus, aquela compreensão de quem eu sou em Jesus, do que eu devo fazer. E não só isso, me dá coragem, me dá sabedoria, me conduz, me dá poder. E eu falo, eu preciso dele. Ele não aparece, mas eu sei quem é cheio do Espírito, e você também. A gente encerra aqui, e no próximo domingo a gente vai falar sobre por que o Espírito permaneceu sobre Jesus, o que João Batista quer dizer com isso. A gente vai ver o Espírito Santo no povo de Deus, o que o Espírito Santo faz no povo de Deus a partir de profecias do Antigo Testamento. E de forma muito prática, qual é o significado do batismo do Espírito, da vida no Espírito, para o crente, segundo o Evangelho de João? Porque João ama o Espírito Santo. João fala dele desde o início. Eu não vi só o Cordeiro que me perdoa. Eu vi o Cordeiro que me perdoa porque o Espírito de poder que veio como pomba, pousou sobre ele, me revelou ele. Feche seus olhos, e minha oração por você agora vai ser simples assim. Deus, em nome de Jesus, Pai, sopra o teu Espírito aqui. Espírito de poder e de moderação. Espírito de amor. Espírito de alegria, de paz, de domínio próprio. Ó Deus, que o teu Espírito nos leve a Jesus de novo e de novo, assim como um dia ele nos trouxe a Jesus, nos convenceu do pecado. Ó Deus, que a obra do teu Espírito seja latente na vida de cada um desses aqui que me ouvem, Pai. Nós precisamos de força para viver a vida cristã. Nós não conseguiremos se o Senhor não for por nós, em nós, pelo Espírito. Se não for pelo teu Espírito, Pai, eu vou continuar me amando para minha desgraça. Se não for pelo teu Espírito, eu não vou conseguir viver minha vida cristã, nem meus irmãos, nem esta igreja. Ó Deus, nos ajude, Pai. Que o Senhor pegue tudo que foi dito aqui e aplique como deve ser a cada coração. Eu havia planejado, Deus, terminar de um jeito, mas o Senhor é soberano sobre este momento. Opera em nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém.